Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário com a irmã Eliane Lima. A paz do Senhor, Eliane Lima, hoje trazendo o devocional, e eu quero ler com vocês no livro de Jonas, no capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: a ira de Jonas por causa da misericórdia do Senhor. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por este motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim. Acho certo ficar tão irado, a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita ou a esquerda, ou o que é certo e é errado. Sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão desta grande cidade? O livro, a história do profeta Jonas, conta de um homem que recebeu uma ordem de Deus para que fosse levar a palavra de Deus, falar sobre a verdade de Deus a uma cidade que estava em profunda desgraça, em destruição pelo pecado, pela maldade do ser humano, os homens cruéis que não tinham noção do que era bom, do que era ruim, entre o bem e o mal. E Jonas não queria ir, ele fugiu, ele decidiu que ele iria para outra cidade, mas em obediência à voz de Deus, depois de sofrer uma situação de ser lançado ao mar, ser tragado por um grande peixe, ser vomitado na areia, ele decidiu obedecer, meio a contragosto. E quando ele foi até aquela cidade e falou a palavra de Deus, ele disse o que Deus tinha mandado, que se aquele povo não se arrependesse dos seus caminhos, dos seus pecados, o Senhor destruiria aquela cidade. Para sua surpresa, o povo obedeceu. Talvez no coração de Jonas ele dissesse: eles são tão maus que talvez até me matem, mandem me prender. Mas não, aquele povo ouviu, se arrependeu, se humilhou, decidiu se vestir de panos de saco, de cinzas. Inclusive o rei desceu do seu trono, tirou suas vestes reais, trajou-se de roupas humildes, com cinzas sobre a cabeça, que era sinal de humilhação. E decidiu que a partir daquele momento eles iriam fazer
um jejum com Deus, um propósito, inclusive os animais. Tamanha era a ignorância que eles puseram até os animais para jejuarem, para que eles se humilhassem diante da presença de Deus e Deus mudasse o decreto de destruição. E foi isso que aconteceu. Deus viu a sinceridade daquele povo e ele mudou aquele decreto de morte em vida. E aquela cidade não foi destruída. Só que aquele homem, o profeta Jonas, ele ficou insatisfeito, ele ficou muito irado. E ele disse para Deus: eu sabia que o Senhor é bom, que o Senhor é amoroso, que o Senhor não ia destruir, que era isso que ia acontecer. Por isso que eu tentei até fugir. Eu preferia até morrer do que estar passando por isso, por essa situação. E ele se revoltou, porque ele queria ver cumprir ao mesmo tempo que ele achava que ele talvez fosse uma boa pessoa, uma pessoa muito santa, e aquelas pessoas pecadoras mereciam realmente a morte, mas de repente eles se arrependeram e Deus voltou atrás do decreto e poupou aquela grande cidade. E ele decidiu que ele ia morrer, ele se revoltou e ele subiu a um local mais alto na cidade e ficou sentadinho lá para ver o que ia acontecer, para ver o que é que ia acontecer, o desenrolar dos acontecimentos. E naquele dia ele cochilou, ele dormiu e Deus fez crescer uma planta. De repente, uma planta cresceu e o protegeu, as suas folhas largas fizeram sombra sobre ele. Só que quando ele acordou no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta e aquela lagarta comeu aquela planta e a planta secou. E ele se revoltou, falou: eu prefiro morrer do que ver uma plantinha morrendo, né, comida por uma lagarta, que Deus era injusto, que matou a planta. E aí Deus disse para ele: você não fez nada para que essa planta crescesse, é uma simples planta e você está revoltado desse jeito e você acha que eu não pouparia uma cidade com 120 mil pessoas de ser destruída se eles se arrependeram? Então, assim, hoje o que nós vemos nos nossos dias ainda, que será, que sentimentos brota no seu coração quando você olha e você vê uma pessoa sendo perdoada por Deus, que teve uma vida errada, uma vida torta, mas de repente chegando ao arrependimento? Que sentimentos provoca? Será que você tem compaixão pelas pessoas? Que sentimentos despertam em você hoje a bênção do teu irmão? Que essa palavra sirva para você como uma reflexão. Que sensação eu tenho de ver o meu irmão sendo abençoado, independente do que ele fez, e Deus perdoando, Deus mudando o quadro e a história dele. Que Deus te abençoe e que isso sirva para uma reflexão para você.